primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a denúncia contra 7 acusados de integrar o núcleo 4 da trama golpista que tentou manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. A gente segue então na capital federal agora para conversar com o repórter Pedro Nascimento. Bom dia, Pedro. Bom dia para você, Kátia, bom dia, Júnior, e bom dia a todos que acompanham a Itatiaia nessa terça-feira. Esse julgamento começa hoje, são 3 sessões reservadas para análise desse caso. A primeira já começa pela manhã, às 9 da manhã, a segunda ainda durante a tarde, nessa terça-feira, e a terceira e última sessão reservada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para quarta-feira. Mas se tudo seguir o ritmo dos últimos julgamentos, pode ser que esse núcleo já tenha o seu julgamento concluído ainda nessa terça-feira. O que está sendo analisado aqui? É o chamado núcleo 4, ou, segundo a Procuradoria-Geral da República, o núcleo de desinformação, que foi responsável por espalhar ao longo do ano de 2022 desinformações a respeito da urna eletrônica e também outros tipos de fake news, de notícias falsas, que embasaram muitas das notícias e muitos dos motivos que deixaram as pessoas acampadas em frente aos quartéis após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de se reeleger no ano de 2022. E ainda de acordo com a Procuradoria-Geral da República, esse núcleo, ele seria, portanto, responsável por diversos crimes, entre eles tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também tentativa de golpe de Estado, além de participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Fazem parte desse núcleo 7 pessoas, entre elas militares, um agente da Polícia Federal, militares das Forças Armadas, pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que também já teve sua denúncia analisada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e foi tornado réu. Ao todo, 14 pessoas já foram acusadas, já se tornaram réus por esses crimes envolvendo essa tentativa de golpe de Estado. Lembrando que a gente tem 34 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. O que será julgado hoje não é o mérito do crime, mas sim se a denúncia pode ser aceita e se posteriormente esse julgamento poderá ser analisado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem acompanhado dos ministros é que a denúncia da Procuradoria-Geral da República em si tem sido aceita, apesar de alguns pontos de discordância com relação à dosimetria de penas e também com relação aos crimes que foram imputados. Inclusive, um dos pontos de discordância vem dos votos do ministro Luiz Fux, que tem aceitado que parte desses julgamentos sejam levados para o plenário físico da Corte, para que todos os ministros tomem suas decisões, mas, a princípio, a primeira turma tem mantido esses julgamentos ali com esse foro mais restrito, né? Apenas os ministros da primeira turma, primeira turma que é presidida pelo ministro Cristiano Zanin, é composta também pelo ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, que tem sido esse ponto de discordância, e a ministra Carmen Lúcia, além do ministro Flávio Dino. Esse julgamento começa hoje a partir das 9 da manhã, como eu disse, vai até quarta-feira, mas com essa expectativa de que possa ser encerrado hoje, para que posteriormente esses crimes sejam analisados e essas pessoas que estão sendo julgadas hoje possam ser ou não condenadas pelos crimes que foram imputados pela PGR.